Internacional propõe uma troca entre Michael e Vitão. O Internacional pôs o Michael aí em uma das contratações, uma das prioridades para 2026. Eu vou explicar essa situação para vocês, vou trazer a verdade e vou falar também sobre clima hostil em Alvejaneda. Vai pegar fogo na Argentina. Hoje é decisão, o Mengão escalado. Eu vou trazer a provável escalação para vocês e vou falar também sobre a recepção do Flamengo na Argentina. O Flamengo foi bem recepcionado aí no centro de treinamento do Defensa e Justiça. Mas antes de tudo, antes de começar esse vídeo, trazer essas informações para vocês, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like muito bacana, aciona o sininho das notificações em todas, para você não perder nada de tudo que rola no Flamengo assim que eu postar o vídeo, você ser o primeiro a ser notificado. E também não esquece de comentar aí embaixo, o comentário é importante, a hora que você for comentar, arrasta para o lado e hype isso aí. Você fazendo isso estará ajudando muito, muito o canal para que o YouTube recomenda para mais espectadores. Bem, gente, vamos começar o vídeo porque hoje é decisão de Conmebol Libertadores, cara. Hoje é o jogo do ano para o Flamengo, tá? O Flamengo hoje ele vai enfrentar o último jogo, o último desafio até a final em Lima. A gente não sabe ainda se a final vai ser em Lima, né? Mas aparentemente a Conmebol afirma que sim, que vai ser em Lima a final, mas por questões políticas pode mudar de local, né? Mas o Flamengo ele vai enfrentar aí um clima hostil, né, na Argentina, um clima de guerra. Por quê? Isso porque, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, o técnico Gustavo Costas, ele até usou um termo aí, uma palavra muito forte, que seria acabar com o campo, destruir o campo, seria uma guerra, vamos matá-los e matá-los todos, passar por cima de todos, mesmo que a Conmebol ela nos puna, que se dane a Conmebol. Cara, ele falou a seguinte frase, cara, só nessa frase que ele falou, se a Conmebol quiser, ela já pode punir o treinador e o time da Argentina. Isso porque não precisa de muito, porque o Flamengo ele foi multado no jogo aqui no Maracanã, no jogo de ida, só por conta do mosaico que fez e alguns torcedores arremessaram bolinhas de papel aí no banco de reservas do Racing. Por isso o Flamengo foi multado pela Conmebol e o Racing, depois dessas declarações do técnico Gustavo Costas, deu a entender que eles não estão dando a mínima para a Conmebol. Eles querem chegar à final, que depois de muitos anos, cara, desde 1968, o Racing não chega a uma final de Libertadores, então eles vão com tudo para cima do Flamengo, vão com a faca nos dentes mesmo. E o jogo de hoje ele vai ser histórico, porque o Flamengo vai enfrentar o Racing em Avejaneda lotado. Com certeza o Flamengo vai ter o apoio ali do rival, do Independiente, né? Com certeza a torcida do Independiente vai apoiar o Flamengo nessa luta contra o Racing, porque hoje vai ser uma verdadeira batalha. Esperamos que o Flamengo ele consiga sair classificado. O empatezinho já tá bom, né, gente? O empatezinho ali já tá de bom tamanho. E visando o jogo duro de hoje, o Felipe Luiz ele testou um time mais cascudo para essa partida. O provável time do Flamengo para hoje é Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz recuperado 100%. Alexandro, Jorginho, Pulgar e Saul. Um trio de meio de campo ali com 3 homens, com Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Jorge Carrascal na ponta esquerda, Plata na ponta direita. E o falso 9 dessa vez não vai ser o Bruno Henrique, sim o Arrascaeta. Então o Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Pulgar, Saul, Gonzalo Plata, Carrascal, que foi o destaque da partida de ida, e Saul Níguez. Esse é o time, o provável time do Flamengo. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha desse time para enfrentar o Racing. E o Flamengo, ainda falando sobre esse jogo, ele foi bem recebido, tá? Nas instalações ali do CT do Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça aí recebeu o Flamengo de braços abertos aí e cedeu suas estruturas para o treino desta terça-feira, que aconteceu ontem, né, antes da semifinal contra o Racing, tá? Em gesto de gratidão, o Mengão entregou aí uma placa de agradecimento ao clube argentino e um clima de respeito a profissionalismo total
do time do Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça, gente, o centro de treinamento do Defensa e Justiça, eles ficam a 30 quilômetros da Grande Buenos Aires, né? Do centro da Grande Buenos Aires ali, principalmente de Avellaneda, Libertadores de América, que é o estádio do Independiente. Então, esse é a distância do centro de treinamento que o Flamengo está do Defensa e Justiça para a Avellaneda. O Defensa e Justiça fica ali num bairro de Buenos Aires, né? Bem, agora vamos falar de Internacional e Flamengo. O foco é total na Libertadores, né? Porque se o Flamengo ganhar hoje o Racing, o Flamengo ficará um jogo do tetracampeonato da Libertadores. Então, vamos torcer aí, vamos jogar todas as nossas energias positivas. O Internacional, ele quer Michael para o próximo ano, tá? O Internacional colocou o Michael aí na alça de mira como prioridade para o ataque em 2026. O Internacional tinha ali no seu plantel o jogador Wanderson, que hoje está no Cruzeiro, né? O Inter vendeu o Wanderson para o Cruzeiro e contratou o Vitinho, que não é a altura do Wanderson. A ideia do time do Inter é chegar no Flamengo, formalizar uma proposta ou até propor uma troca entre Michael e Vitão. O problema, gente, é que o Vitão ele tem histórico de lesões também, então o Flamengo não vai trazer um zagueiro que tem histórico de lesões recentes. Por quê? Porque o Danilo ele já vive com essas condições. Tem jogo que o Danilo deixa o Flamengo na mão, né? E o Flamengo precisa de um zagueiro para ser ali aquele terceiro titular, porque o Flamengo só tem 3 zagueiros no plantel. Então, o Vitão está machucado. Para quem não sabe, o Vitão sofreu aí uma lesão no joelho contra o Bahia. Não sei como anda a recuperação dele lá, mas o Vitão ele está lesionado aí. Então, o Inter propôs aí e colocou aí o Vitão como uma moeda de troca, né? Mas o Flamengo já deu papo reto, já mandou papo reto para o Inter e colocou aí, já vamos dizer aí, um ponto final na negociação. Por quê? Porque o Flamengo não pretende liberar o Michael tão facilmente, tá? Essa troca chegou até a ser cogitada, mas o Flamengo não vai liberar tão fácil assim o Michael, até porque o Flamengo está com muitos resquícios, muito medo aí do Internacional não conseguir arcar, né, com a... Cara, se o Flamengo vender para o Internacional, é praticamente impossível de receber. Por quê? Porque o Internacional não pagou ainda o Thiago Maia. Aí você vai pegar, vai trocar um jogador por outro jogador. Isso aí, tudo bem. Se o Vitão tivesse bem, aí sim. Mas a ideia do Inter é o Flamengo trocar o Vitão pelo Michael e o Flamengo abater a dívida que o Flamengo tem com o Inter, que hoje, com juros e tudo, chega a mais de 5 milhões de euros. Então, é uma coisa muito complicada. 5 milhões não, 7 milhões de euros é basicamente a dívida que o Inter hoje está devendo para o Flamengo, e o Flamengo vai acionar o time do Inter na FIFA caso eles não consigam pagar essa dívida. Então o Internacional quer propor essa troca e o Flamengo abater a dívida, e daí o Michael seguirá para o Inter e o Vitão para o Flamengo. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, a pergunta aí fica para você no ar. Você aprovaria a troca de Michael por Vitão? Deixe aí embaixo nos seus comentários é muito importante. Para cima deles, Mengão, vamos que vamos, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.